Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli e esse aqui é o primeiro vídeo do canal em 2020 e o tema vai ser Copa do Brasil. Mais precisamente as cotas da Copa do Brasil saíram finalmente, né? Competição que começa em fevereiro e esse ano ela vai pagar 303 milhões de reais. É um valor, é o maior da história, é um recorde que vem sendo batido ano a ano, sobretudo desde a renovação do contrato. Em relação a 2019, o aumento preciso foi de 12 milhões 530 mil reais, dá 4,3%. Tem que lembrar que essa receita toda, ela vem de um acordo que a CBF fez com a Rede Globo, que renovou o contrato com todos os direitos de transmissão da competição, e ele vai de 18 a 22. Isso faz com que o primeiro ano já teve um aumento gigantesco, que foi quando foi aquela cota do campeão de 50 milhões de reais, e juntando todas as cotas, o campeão de 2018 podia ganhar até 67 milhões de reais. Ali foram 278 milhões. Saltou para 291 agora em 2019 e agora 303, ou seja, pela lógica vai ser uns 310 em 2021, é muita grana. E o campeão, que foi 67 até 67 milhões em 2018, 70 milhões em 2019, agora vai para até 72,8 milhões. Por que até? Porque tem clubes que largam da primeira fase e tem clubes que largam das oitavas de final. E entre os clubes que largam da primeira fase tem cotas diferenciadas, 3 cotas diferenciadas nas 2 primeiras fases. Ou seja, são muitas composições, mas o máximo que pode ser alcançado em cotas é essa aqui, 72 milhões e 800 mil reais. Nessa temporada, a Copa do Brasil ela vai ter 91 clubes, 26 deles do Nordeste. E desde que teve essa grande mudança na Copa do Brasil, que ela passou a ter uma receita gigantesca, é o caminho para se conseguir uma receita fora do padrão na temporada, na maioria dos clubes da região. O Bahia, Ceará, talvez o Fortaleza. O Fortaleza já está na 5ª fase. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas tirando Bahia e Ceará nesse momento, eles por ter uma condição melhor, talvez no Nordeste, uma eliminação na Copa do Brasil seja mais uma eliminação precoce, funcione mais como uma queda moral, basicamente. Para os demais, além da decepção moral, também teria um impacto financeiro muito grande. É só você ver nos últimos anos que os bons momentos que Náutico e Santa Cruz tiveram foram a partir de receitas que eles obtiveram na Copa do Brasil, ou a dificuldade que o Sport teve em 2019 por ter sido goleado pelo Tombense na primeira fase. E ali o clube caiu logo com a primeira cota, estava muito endividado, e nesse ano todo mundo vai remar tudo de novo para tentar conseguir essas cotas. Vamos passar a fazer logo uma geral aqui. A primeira fase, que corresponde, são 8 fases na Copa do Brasil, e a primeira fase corresponde a 128 avos de final. O que significa isso? Significa que se todos os clubes começassem lá na primeira fase, a Copa do Brasil teria 256 equipes. Só que como ela vai sendo subdividida e tem clubes que estreiam só na 5ª fase, então ela não tem 256, ela tem 91. Mas seria mais ou menos isso para ficar uma fácil compreensão. Então 256, 128, 64, enfim, e afunilando. Nessa primeira fase, são 80 clubes que vão estrear e ela vai pagar 49 milhões de reais. Para quem está no grupo 1, é 1 milhão e 100 mil, para quem está no grupo 2, 950 mil, e para quem está no grupo 3, 540 mil. Tá falando de grupo, você nem o que é grupo? Vamos lá. Nas 2 primeiras fases, esses subgrupos de cotas, eles são divididos através do ranking da CBF. Tá vendo que serve para alguma coisa o ranking? Eu sempre falo, galera, sempre vale na Copa do Brasil, vale inclusive a receita que você pega lá. O grupo 1, que é o que está pagando mais nas 2 primeiras fases, ele tem 7 times. Qual o critério dele? Você fazer parte dos 15 primeiros lugares do ranking da CBF, independentemente da divisão. Você tem que ser entre o primeiro e o 15º lugar. E, obviamente, excluindo aqueles clubes que já estão na 5ª fase. Isso é só para quem está largando na primeira, claro. São esses clubes. O Cruzeiro, ou seja, a ressalva que eu acabei de fazer. O Cruzeiro foi rebaixado, mas está aqui, vai receber a maior cota. 4º lugar no ranking. Atlético Mineiro, 7º, Bahia, 10º, o único nordestino nesse grupo 1. Chapecoense, 12º lugar, também caiu, mas vai receber a maior cota. Fluminense, 13º, agora os cariocas nessa reta final. Fluminense, 13º, Botafogo, 14º e Vasco, 15º. O grupo 2, ele é formado, ele só tem 5 times, mas ele é formado por todos os times da Série A que não estão no grupo 1, que são Sport, Ceará, Goiás, Coritiba e Atlético Goianiense. E o grupo 3, que tem 68 times, que são todos os outros. E aí tá a Vitória, tá o Náutico, a Santa Cruz, tá o Afogados, para dar um exemplo, tá realmente todo mundo. A gente acabou de falar a primeira fase, vamos para a segunda fase.
O grupo 1, aí você decora esses times que eu falei agora. Grupo 1, 1 milhão e 300 mil. Grupo 2, 1 milhão e 30 mil. Grupo 3, 650 mil. É muito importante destacar que a cota é pela participação na fase. Ou seja, as cotas da primeira fase, os clubes já começam com ela. Eles já têm direito àquela cota. Essa cota aqui que eu estou falando na segunda fase, ela vale para os times que da primeira fase avançarem. Ou seja, é um jogo, a primeira fase só tem um jogo, o mandante precisa, um visitante na vantagem do empate, o cara já larga com aquela cota. Se ele passar, ele já recebe a segunda. Ou seja, o Bahia, que tem a maior cota, ele vai começar com 1 milhão e 100 mil. Vai pisar em campo, já tem 1 milhão e 100 mil. Se ele empatar na estreia, ele já ganhou em 300. Ou seja, um jogo e um empate para o Bahia significaria 2 milhões e 400 mil reais. É muita grana. Imagina, agora isso para um clube que tem 179 milhões, talvez dilua um pouco, mas para quem tem um orçamento de 20, 30 milhões, de repente ganhar 1 milhão assim, faz muita diferença. A partir da terceira fase, daí até o final, todas as cotas de classificação da Copa do Brasil serão idênticas. Todo mundo vai ganhar o mesmo valor. Aqueles subgrupos só valiam nas duas primeiras. Nos 32 avos de final, que é a terceira fase, é 1 milhão e meio. As duas primeiras fases elas ocorrem em mando único. Aí de repente só na terceira fase diante vira ida e volta. Ou seja, o cara já ganhou ali, o Bahia já estava com 2.400, de repente para chegar na terceira fase, ou seja, já está com 3.900. Vê a quantidade de dinheiro que vai se acumulando na Copa do Brasil. Basicamente é o caminho paralelo, que eu falei no começo do vídeo. Quarta fase, 16 avos de final. Daqui a pouco a turma vai ficar mais inteirada em relação a esse chaveamento, formato de chaveamento. Com 10 clubes, que a última fase, antes da entrada dos pré-classificados, é 2 milhões de reais essa cota, é uma boa grana. E a quinta fase, oitavas de final, aí a turma conhece, aí a turma já estava ligada. Aí vai pegar os 5 clubes, daqueles 80 que largaram lá atrás, sobraram 5 clubes. Aí vão entrar nessa quinta fase 11, é muita gente, né? 11 times. São eles os 8 representantes do Brasil na Libertadores, que pela ordem do Campeonato Brasileiro, inclusive, ficou Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, que na prática conseguiu 2 vagas, assim como o Flamengo. O Flamengo foi campeão brasileiro da Libertadores, e o Atlético, que entrou na zona da Libertadores, também ganhou a própria Copa do Brasil, a última. Segue ainda com São Paulo, Inter e Corinthians, 8 times. Os outros 3 são os campeões da Copa do Nordeste, o Fortaleza, o único nordestino nessa fase, o campeão da Copa Verde, o Cuiabá, que ganhou do Paysandu nos pênaltis, numa final incrível, e o Bragantino, que também está na Série A, ou seja, ele poderia estar naquele critério do grupo 2 lá no começo, só que o título da Série B também vale uma pré-vaga. Então o Red Bull Bragantino também estará na quinta fase, que pagará 2 milhões e 600 mil reais pela participação. Avançando para as quartas de final, e aí começa a subida começa a ficar muito pesada em relação... Não por acaso, quando o Bahia foi para as quartas de final em 2019, o torcedor até viralizou, falou, faz o TED, porque um valor desse aqui, a galera já ficava muito pilhada pela quantidade de grana que entra, né? Além da disputa da competição. E é 3 milhões e 300 mil reais a participação nas quartas de final. Na sétima fase, que é a semifinal, 7 milhões de reais. Mais do que o dobro, né? De 3 de 300 foi para 7 milhões de reais pela participação na semi. E na oitava, e aí não tem cota única, é uma cota do campeão e uma cota do vice, o vice ganha 22 milhões, ou seja, a simples participação na final já vale 22 milhões de reais e o campeão 54, meu patrão. 54 milhões. Como você já tem 22 garantidos, significa que o título vale 32 milhões. 22 você vai ter de todo jeito e você ganha mais 32. Então é isso. Estou vendo aqui que o vídeo já está 9 minutos. Acho que vale ainda falar, em relação às cotas, o quanto aumentou em cada fase. O título, só a cota do título, o título aumentou 2 milhões, o vice aumentou 1 milhão, semifinal aumentou 300 mil, quartas de final 150 mil, tudo isso obviamente relacionado a 2019. Oitavas de final 100 mil, 16 avos 100 mil, 32 avos de final, que é a terceira fase, 50 mil, e nas duas primeiras fases os valores eles oscilaram entre 15 mil e 50 mil, mas aí você pode dar até uma olhada no blog, no blog que eu faço, tem isso tudo mais detalhado lá. Bora ver, mais pra frente, fazer outro vídeo, de repente, para quem vai ser o nordestino, que vai mais longe, quem vai ganhar, faturar mais na Copa do Brasil, porque isso pode influenciar em todo o restante da temporada, inclusive, obviamente, o Campeonato Brasileiro, numa briga por permanência, para quem está na Série A, ou por acesso para quem está nas séries B e C, D, de repente, o caminho é pela Copa do Brasil. Uma última observação que é válida
a Copa do Brasil ela não paga mais que o brasileiro, certo? É sempre bom ressalvar isso. Pô, o campeão vai ganhar 72 milhões no brasileiro. Lembre-se que isso é uma cota de televisão. Então, quando você fala que tem a premiação do brasileiro, você tem que somar tudo. Assim como aqui está somando tudo, o pay-per-view, o brasileiro, tudo está entrando nesse valor. A mesma coisa vale do brasileiro, só que lá é mais detalhada. Ele leva uma falsa impressão de que só a premiação é que conta. Não. Aqui é toda aquela soma da primeira divisão. Então, quando você pegar toda a receita de TV que um clube tem na primeira divisão, para quem for campeão é muito mais do que 72 milhões. Mas é um prêmio gigantesco, beirando, pau a pau com a Libertadores. Beleza, galera? 10 minutos para falar de cota, foi muito. Estamos aqui de volta. Um abraço a todos. Quem quiser curtir o vídeo, aquele velho Agamenon. Tá liberado. Um abraço.